Olá pessoal, estava aqui tentando curtir uma ressaca ou curar uma ressaca com outro porre. Aí fui ali a biblioteca, peguei esse livro aqui do Quintana e que diz, e lá o Quintana escreve o seguinte: o velho poeta, diz ele, o velho poeta. Um dia o meu cavalo voltará sozinho e, assumindo sem saber a minha própria imagem e semelhança, ele virá ler, como sempre neste café, o nosso jornal de cada dia, inteiramente alheio ao murmurar das gentes. Isso é um pouco assim pesado, né, na vida, mas o que é a morte senão uma continuação da vida? A vida continua na morte. Não nesse sistema de crenças que vem inferno, vem o diabo, a quatro, purgatório, reencarna, essa porcaria toda não. Mas é o lance final da vida é a morte, né? A tragédia da morte. Claro que a gente deveria aceitar melhor isso, mas as religiões fica infernizando a vida da gente com inferno, com castigo, pós-morte, essa besteira toda, e a gente acaba achando que a morte é algo que ninguém quer, por conta disso, né? Mas eu acho que a gente não deve querer a morte não por causa dessas besteiras que as religiões pregam. A gente não deve querer a morte porque a vida é muito boa. A vida é boa demais. Então, por isso que a morte, no meu caso, pelo menos, eu a vejo como uma inimiga que eu não quero que chegue tão rápido, tão depressa. Ela é ruim por conta disso, não é? Porque vai tirar as coisas boas da vida. Não sei se lá do outro lado, que não existe outro lado, lá debaixo da terra, depois de apodrecido, de putrefato, de comido pelos vermes, como diz Augusto dos Anjos, sobrará nada. E lá não tem vinho, não tem cerveja, não tem um cordeiro assado pela Júlia, não tem um tiragosto feito pela Júlia, não tem nada disso. Então a morte acaba sendo ruim por conta disso. Mas antes de eu ir apanhar ali o Mário Quintana, esse companheiro inseparável, o Mário Quintana tem uma boa aqui, que eu até vi. Deixa eu ler logo isso aqui para encerrar esse ciclo aí de Deus. Ele diz aqui: pergunta errada. Se eu acredito em Deus? Mas que valor poderia ter a minha resposta afirmativa ou não? O que importa é saber se Deus acredita em mim. Achei isso fantástico. Então vamos parar por aqui, vamos mudar de polo, conversar sobre uma coisa da vida. Estava pensando ainda agora sobre pessoas que passam pela vida da gente. Tem pessoas que passam mesmo, foram tão importantes durante uma determinada época. Teve dias que a gente não conseguia comer, beber. Estando acordado, estava pensando nessa pessoa. Isso não é só nos casos amorosos, no caso de amizade, de decepção, etc. e tal. Então, são pessoas assim que têm uma presença constante na vida da gente durante um tempo. Depois que esse tempo transcorre, a gente nem lembra da pessoa, passa dias sem lembrar. Às vezes a gente lembra com surpresa. Caramba, eu tinha esquecido totalmente dessa pessoa. Será que essa pessoa ainda existe? Será que já morreu? Porque passou, deixou de fazer sentido na vida da gente, né? Engraçado essas coisas da vida. É bem interessante isso. Mas isso tem a ver com o que eu ouvi outro dia de uma pessoa. Um rapaz me disse que estava namorando um outro rapaz. Aí eu disse para ele, olha, cuidado, estava apaixonado, né? Eu disse, cuidado com essas paixões que depois elas costumam trazer sofrimento. Aí ele respondeu, eu não quero nem saber do sofrimento do que virá depois. Quero viver o agora, quero ser feliz agora. Depois, quando vier, eu tento me virar, vou me virar do jeito que puder. Eu nunca tinha pensado nisso assim, sabe? Então, eu daquele dia passei a ver esse negócio de forma diferente, sabe?
com essa sacada dele que eu achei fantástica. Não, você tem que ser feliz agora, porque depois ninguém nem sabe se vai existir. Será que existe o depois? Tá morto de paixão, curte essa paixão. Depois, se não der certo, dane-se. Tenta reconstruir o castelo, tal, há sofrimento, etc e tal, mas você viveu feliz aqueles momentos. O que importa é aqueles momentos de felicidade que você viveu. Né? Eu achei muito boa essa dica dele. Então, apaixone-se, game-se, namore, faça o que quiser. Claro, é aquele negócio, sem prejudicar os outros, né? Não é aquele prejudicar que eu digo que às vezes as pessoas, quando o casal se separa, a pessoa que não queria se separar fica, ele me enganou, ele me prejudicou. Nada disso, são os acontecimentos da vida, né? Não deu mais certo. E é aquilo, a pessoa às vezes quer manter um relacionamento que se acabou, que não tem mais nada a ver e fica insistindo naquilo. E a pessoa que gosta acha que o outro deve insistir. Eu tenho falado, até tenho escrito, dizendo que relacionamento tem que ter test drive, deveria ter um test drive antes, né? Para as pessoas se conhecerem melhor. Porque, por exemplo, imagine, agora não muito, mas ainda existe. Mas antigamente, quando a pessoa se casava com outra que ela vai conhecer no dia do casamento. Já imaginou? Então, a minha proposta de test drive é a seguinte: antes de se casar, antes de se envolver, levar um relacionamento por esse que a gente chama lá do sério, um casamento, beije primeiro. Se você não gostar do beijo, pule fora. Esse é o test drive, né? Não adianta a pessoa... você casa com uma mulher, ou uma mulher... Tudo que eu disser em relação à mulher vale para o homem também. Como eu sou homem, o discurso fica melhor para falar assim, eu falar como se eu, homem, me dirigindo às mulheres. Ou tendo as mulheres como contra-argumento, não é? Vamos dizer assim. Então, o que adianta um homem casar com uma mulher que, quando, na noite de núpcias, ele descobre que a mulher é frígida? Ou, ao contrário, a mulher descobre que o marido é impotente, que é pior, né, do que ser frígida. Seria um homem impotente. Aí a mulher, porque casou, vai ter que suportar esse fardo? Nada disso. Tem que pular fora. Por isso o meu conselho para o test drive. Se a pessoa tem um beijo frio, um beijo que você não gostou, nem leve adiante, né? Que não vai melhorar com o tempo. O tempo não cura, não ensina a beijar, não. Talvez ensine um pouco, mas não muito, pelo não muito, né? Então, fique ligado nisso do test drive. Faça sempre o test drive antes de casar com uma pessoa. Test drive amplo, geral e restrito, em todos os sentidos. Veja se o camarada de certo modo, não é muquirana, não é unha de fome, não é um miserável, vamos dizer, no sentido que eu estou usando aqui, nesse sentido, né? Pessoa suvina. E claro que às vezes a pessoa não tem mesmo, aí é diferente. Mas a gente sabe bem fazer a diferença entre o suvina e o miserável. Porque entre o suvino e o miserável, não. Entre uma pessoa, gente boa, mesmo sendo pobre, mas que a gente vê que não é suvina nem miserável. Dá para sentir isso nas atitudes, né, no comportamento. Então, não vá querer mudar a pessoa depois que casar. Essa é uma ilusão muito grande que a gente tem. Que vai, não, quando eu casar com ele, as mulheres, basicamente, parece que tem mais isso. Pelo que eu li, assim, pelo que eu li até em tom de brincadeira. Não, mas depois que eu casar, ele se ajeita. Se ajeita nada, só piora, né? Então, eu comecei, entrou pelo nariz do pato, saiu pelo nariz do pinto. Quem quiser que conte mais 5. Então era isso que eu queria falar com vocês, essas divagações de uma noite de sábado, de quarentena, tentando me recompor do sono e da cachaça de ontem. É isso aí, pessoal. Tchau.